Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado, diretamente dos estúdios em Goiânia do Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a satisfação de receber ele, que é presidente executivo da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, Edival Freitas Portilho, mais conhecido como Chequinho. Chequinho, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Nilson. Uma satisfação estar aqui com um conterrâneo da nossa maravilhosa cidade de Rio Verde, podendo falar um pouco do desenvolvimento econômico do nosso estado e do país. Pessoal, mas antes da gente começar, aquele pedido nosso. Inscreva-se no YouTube, Papo Ligeiro, e siga-nos no Instagram, Papo Ligeiro, tudo junto. Queria falar um pouquinho da Dial. A Dial foi fundada em 1995. Reúne mais de 100 indústrias, totalizando cerca de 85% do PIB industrial de Goiás. Quando pegamos um estudo realizado pela Dial, mostra que entre os anos 1996 a 2020, Goiás foi o estado que mais cresceu em número de indústrias com 5 ou mais funcionários, crescendo 10 vezes mais do que o estado de São Paulo. Esse é o papel da Dial? Exatamente, Nilson. E caros telespectadores, ouvintes, internautas, para nós coincide o tempo, né, o período em que houve um avanço muito grande da industrialização em Goiás com o nascedouro da Dial. Naquela época, em 95, é exatamente quando foram atraídas grandes indústrias para Goiás, obviamente numa parceria do setor público com o setor privado. Atraímos naquela época a própria Perdigão, a Mitsubishi, a John Deere e outras companhias de grande porte que trouxeram, né, nas suas implementações das plantas industriais outras empresas, né, que deram condições de suprir a cadeia produtiva com insumos, com material de acondicionamento, embalagens, serviços, né? Isso tudo trouxe um movimento de consolidação da indústria goiana. Tanto é que nesse período todo ficamos em primeira posição, com 166% de crescimento do número de indústrias com 5 ou mais colaboradores. E no mesmo período, São Paulo teve um crescimento de 16%. 10 vezes mais. 10 vezes mais nós tivemos aqui. Ou seja, quem fez o dever de casa correto foi a iniciativa de governo público, com iniciativa privada, buscando incentivos fiscais, financiamentos, né, com condições mais favoráveis para amortização, com prazos maiores, porque era tudo ainda muito pioneiro, muito desbravador ainda para industrializar Goiás. Hoje, como eu disse, é o 7º maior parque industrial. E quando a gente vê, né, Chequinho, não são só as grandes que cresceram, as pequenas também, porque quando você pega uma empresa de 6, 7 funcionários, são empresas consideradas pequenas, né? Então, democratizou essa industrialização de uma forma, vamos dizer assim, generalizada. É a oportunidade de negócios que se cria, né? Quando você implanta um cluster industrial, como é o caso de Rio Verde, o caso de Catalão, o caso de Anápolis, com o DAIA e toda a indústria farmacêutica, você não atrai só aquela empresa âncora. Você atrai a âncora, que é as filiais e as pequenas satélites que estarão apoiando aquele desenvolvimento. Então, isso puxa a cadeia como um todo e também favorece comércio e serviços e também o agronegócio, quando é o caso de uma agroindústria que passa a contar, né, os produtores passam a contar com mais uma empresa originando grãos, originando proteínas animais e assim por diante no campo. Então é realmente um ciclo virtuoso que Goiás passou, tem passado, e a gente trabalha nessa competitividade industrial. Isso que a Dial faz, hoje com mais de 150 associadas, né? É uma associação privada, não tem finalidade lucrativa, ou seja, nós não somos órgão de governo, que tem gente que confunde. Atua juntamente com o governo, mas não necessariamente é um órgão apartidário. Apartidário, atuamos com o governo que estiver eleito, né, com os governos, tanto federal, da União como estadual, e também nas municipalidades, com os prefeitos e câmaras de vereadores, quando o problema é regional ou municipal. Chequinho, é impossível a gente falar no atual momento nosso da economia, de indústria, de empresa, de empresário, sem falar de reforma tributária.
De acordo com o Instituto Mauro Borges, 582 indústrias podem deixar o estado de Goiás devido à reforma tributária. O principal motivo seria o fim dos incentivos fiscais. Como que a Dial vê essa situação? Com muita apreensão, muita preocupação. Realmente o que está sendo implementado no país, que é uma mudança total do sistema tributário, traz uma penalidade muito grande aos estados em desenvolvimento. Veja bem, Nilson, nós estamos no mínimo a 1.100 quilômetros do porto mais próximo. Ou seja, tudo que você for produzir aqui, industrializar e exportar, está a 1.100 quilômetros no mínimo. Nós também, se precisarmos de alguns insumos, né, ou até matérias-primas para industrializar no interior no Brasil, importada, nós também estamos distantes dos portos. E o Brasil tem uma característica de estar com em torno de 80% da população brasileira numa margem de 200 quilômetros do litoral. Ou seja, a gente também está longe dos grandes centros consumidores. Então, por isso, o desconto no imposto, no caso o ICMS, que é o chamado incentivo fiscal, é que nos trouxe essa condição de competitividade. Quando você passa isso para o destino, agora com o IVA, IBS, né, o IVA dual, que é o IBS e o CBS, você passa a arrecadação para o destino. Goiás é um estado extremamente exportador, vendedor dos seus produtos para fora, que nós produzimos com bastante superávit, com bastante... Não vai ficar praticamente nada aqui, então, algumas empresas que têm a cadeia produtiva instalada aqui, de algumas de proteínas animais, outras de sucro energético, né, cana-de-açúcar, próprio etanol de milho, essas aí tendem a ficar, mas precisamos avançar muito em outros temas, que vou falar adiante, que são os novos fatores de competitividade que agora nós precisamos mergulhar neles. E, de novo, iniciativa privada com iniciativa pública, com governos, para a gente avançar em outras questões, como logística, sanidade e infraestrutura. Mas voltando na questão da reforma, precisamos ainda, nas leis complementares e também nos próximos presidentes da República que passarem, que vierem, trabalhar muito uma adequação dessas condições para os estados mais distantes dos centros consumidores e dos portos. A Dial defende que metade da alíquota fique aqui e metade vá para o destino? É uma defesa de vocês nesse sentido? Essa é uma defesa que nós fizemos desde o início das discussões da reforma tributária. Não fomos ouvidos lá no Congresso. Porém, agora, depois de tudo que está passando, congressistas, tanto da região centro-oeste, que antes se colocavam muito favoravelmente como a saída do Brasil ser a reforma tributária, como também alguns do norte. Não, realmente precisa de uma reforma, mas não a que está sendo, né? Mas essa que está vindo, ela está complicando mais, ela não está simplificando. Ainda vamos conviver com 2 sistemas tributários, não sei como é que os contadores vão fazer. Quando você entrevistar algum contador aí, tente enxergar como é que eles vão fazer nas empresas e nos escritórios de contabilidade para conviver com 2 sistemas complexos ao mesmo tempo durante pelo menos 8 anos. Mas é o que a gente tem observado, que congressistas e parlamentares do Nordeste e até executivos também, governadores, agora estão extremamente preocupados. Pera lá, Zona Franca de Manaus, por exemplo, ia perder total incentivo. Aí o IPI, que é um imposto que ia ser finalizado, não iria existir mais, foi recriado para poder valorizar o que for produzido na Zona Franca de Manaus. Então, assim, já traz outra distorção no mercado. Já começa Aí começa de novo a tal guerra fiscal, que para mim o que a gente faz hoje, antes da reforma, não é nada de guerra fiscal, é competição fiscal. Você vai nos Estados Unidos, é assim, você vai na Europa, entre estados ou países também é desse jeito, mesmo com IVA europeu, mas você tem condições de adequar os impostos àquela condição de competitividade da indústria. Chequinho, eu queria agora falar do Brasil que deu certo há mais de 25 anos atrás, e deu certo lá em Rio Verde, com o projeto Buriti.
O Papo Ligeiro entrevistou o senhor Euclides Costenaro, ex-diretor de implantação na época da Perdigão. Em valores atualizados, foram mais de 3,5 bilhões de reais, isso atualizado, no projeto Buriti. Você que foi um dos responsáveis por esse projeto, foi um marco para Goiás e para o Brasil esse projeto? Não tenha dúvida alguma. Foi um avanço do sistema integrado de produção de proteínas animais para uma nova região, né? Que antes isso ocorria somente nos estados da região sul, basicamente, e no interior de São Paulo. E para o Brasil Central, encaixou muito bem, as dificuldades foram enormes para implantar, né? A equipe foi muito eficiente, apanhamos muito, mas realmente trouxe uma agregação de valor naquilo que a gente produz aqui em Goiás e impulsionou o incremento, o aumento da produção de milho, de farelo de soja, gerando emprego, gerando condições ao produtor de ter uma renda complementar nas suas granjas e aí melhorando sua condição de adubação de solo com matéria orgânica. Então, realmente, se você pega 500 milhões de dólares, né, que é o que o Costenaro comentou, e em qualquer lugar do mundo, isso faz uma diferença. Em Rio Verde fez uma diferença muito maior, porque além de agregar valor nesses produtos locais, nós agregamos muito emprego, porque é uma atividade que emprega muito. A avicultura industrial, segundo o BNDES, a cada um colaborador lá no frigorífico, ela gera 9,9 na cadeia, né? Então você veja bem, só perde para a construção civil, que gera 11, alguma coisa. Então você veja bem que a quantidade de colaboradores que a própria BRF tem lá diretamente, os terceiros diretos, os terceiros indiretos, os produtores no campo, aquela turma toda que transporta rações, animais, a manutenção de bombas, equipamentos. A cadeia é muito grande, A cadeia né? é muito longa, né? E gera emprego lá nos Estados Unidos, que produz lá uma genética de aves, né? Então, ou seja, isso tudo traz um desenvolvimento além do que o normal. Tem um outro dado que eu gostaria de dar, que no Brasil, toda cidade que tem um frigorífico de aves, independente da empresa, normalmente, em 99% dos casos, a maior empregadora é o frigorífico. Ou seja, nós temos o de aves, o de suínos, temos desdobramento em derivados de alto valor agregado. Isso tudo traz o movimento todo que Rio Verde vinha experimentando já com a Comigo, né, com o crescimento também da Comigo, mas limitado à produção de commodities. Depois vem um com valor agregado e agora chegou a logística com a Rumo, que tem trazido muito mais movimento para Rio Verde. Chequinho, e até uma indústria do porte da BRF é muito mais difícil dela sair de Goiás do que uma indústria farmacêutica, né? Que ela, dependendo por conta da reforma tributária, compensa ela fechar as portas aqui e abrir em outro estado. No caso de uma BRF, como todo sistema de integração, enfim, é quase que impossível, vamos dizer assim, né? Construir aqueles milhões de metros quadrados no campo que nós temos em Rio Verde, em outra região, não é tão simples. Não dá para mudar. Tem perfil de produtores, tem características tem a cultura que de foi infraestrutura, né? cultura, energia elétrica, tem a questão que tem que ter água, tem que ter estrada. Então, consolidar isso em outro lugar não é tão simples assim. Já uma fábrica de uma indústria farmacêutica ou de embalagens, você tem a matéria-prima oriunda de onde? Normalmente do exterior. Então você precisa do porto, precisa trazer aqui industrializar e voltar com isso para as grandes regiões consumidoras, de densidade populacional grande. Ou seja, inviabiliza muito se não tivermos aqui os incentivos fiscais. E é essa a grande preocupação que nós temos. Pessoal, mas antes da gente continuar, eu queria falar de uns parceiros nossos, que é o Grupo FETS, dono da Água 13 Tilhas. A Água 13 Tilhas é um dos melhores pHs alcalinos do Brasil, sinônimo de qualidade. Eu queria aqui falar novamente da ADIAL. A palavra ADIAL significa Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás. Mas quando esse desenvolvimento vem em detrimento do prejuízo de alguns setores, como no caso da atividade leiteira, que produtores de leite registraram enormes prejuízos no ano de 2023,
devido a altíssimas importações de leite por parte da indústria. Como a Adial age diante de fatos como este? Olha, nós analisamos o cenário como um todo. Eu militei na área de leite há mais de 30 anos atrás. Os problemas eram os mesmos, que o preço estava pago, o preço baixo pago ao produtor e excesso de importação de derivados de leite. Isso ocorre, na minha opinião, por alguns fatores. Segundo o CPEA, o preço do leite pago ao produtor, CPEA, né, o Centro de Pesquisa Aplicada da Escola de Piracicaba, o preço pago ao produtor de Goiás é o mais alto, diante dos outros estados. Quando você observa que Goiás já foi o segundo maior produtor de leite, hoje ele continua em segundo, mas em vacas ordenhadas. E o quinto maior produtor de leite, tem alguma coisa errada aí. O que está errado aí? Produtividade. Produtividade média caiu. Produtividade caiu, mas assim, estratosfericamente ela caiu, ela perdeu muito. Você veja bem que Minas teve uma produtividade crescente com baixo crescimento, mas se Goiás tivesse mantido esse baixo crescimento de produtividade igual Minas, estaria ainda como o segundo maior produtor de leite. E aí começa a entrar num ciclo vicioso. O produtor está produzindo pouco, está com baixa eficácia, na média, obviamente. Lógico, temos aqui fora da curva. Temos fora da curva. Vai desestimulando. Nós temos 70 mil produtores de leite em Goiás, 40 mil pequenos, e esses pequenos, no meu entendimento, estão desassistidos tecnicamente. Então, é preciso retomar aquela questão de assistência técnica, né, que estimule o produtor a produzir com qualidade, com produtividade, fazendo conta e utilizando de práticas adequadas no campo. Essa transferência de tecnologia para o campo é importantíssima acontecer, como acontece na agricultura de soja e de milho. Na avicultura, na suinicultura. Na avicultura, na suinicultura, na pecuária de corte está avançando, que era muito atrasada, está avançando muito. Eu acho que nesses setores o leite ficou para trás. Mas os preços baixos também desestimulam o produtor, né, Chiquinho? Desestimula. Porque essa importação também, o ano passado foi um ano complicado. A importação, o Goiás acho que importou 3,5% do leite que foi importado no Brasil. E mesmo assim por empresas, a grande maioria por empresas que não são laticínios. São empresas de doces, de alimentos, de chocolates, etc. Eu entendo a pressão de tentar segurar a importação de leite. São questões pontuais, mas nós atuamos e estamos atuando junto com a Agrego Lácteos, numa campanha, vamos dizer assim, num programa, junto com o governo, da gente tentar voltar com aquela assistência técnica ao campo. Não é pegar a matéria e criar... O Senar faz esse tipo de acompanhamento. Ele fez para 3.900 produtores até hoje, mas ele tem um período, depois deixa o produtor, pega outros. O próprio Sebrae também tem um trabalho a campo relacionado a isso. O trabalho do Sebrae parece com 300 e poucos produtores. Nós estamos falando de 70 mil. Então, assim, se não houver... Mas o produtor também tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. Tem muitas vezes que o produtor não vai, né? A gente tem que pegar na mão. Eu implantei para Perdigão, Batavo, um laticínio no interior do Pernambuco, há 15 anos atrás. Foram 3 anos e meio de trabalho para fazer 450 mil litros de leite de qualidade, aonde a água que se usava para lavar o tanque de expansão, de resfriamento, não passava na garantia da qualidade da própria empresa. Tivemos que colocar dosador de cloro, tivemos que ensinar como lavar, tivemos que ensinar a ordenhar. Era um sistema de integração na atividade leiteira? Não era integração, era assistência técnica com fornecimento de produtos de qualidade, como rações, medicamentos, e uma assistência, além de comprar o leite, ele dava assistência técnica orientativa e o produtor saía lá dos seus 50, 100 litros para 400 em 2 anos, fazendo uma reprodução melhor, ainda antes de mexer em melhoria de genética. Então, assim, tem como fazer. Tem que ter preço, mas tem que ter eficiência. Tem que ter eficiência. Só preço. Não adianta ter só preço. Dobrar o preço, mas se tiver 80% do seu rebanho... uma vaca produzindo 8 litros de média. 8 litros de média. E 80%, 70% do rebanho sem estar parido, seco. Então, é complexo. Isso nós estamos tratando no Agrego Lácteos. Importante a participação de todos os representantes, porque a saída de Goiás é isso. Só ver o que está acontecendo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
e Paraná é exatamente isso, através de cooperativas ou outras. Mas nós temos que dar as mãos, setor privado, Sistema S, e O o setor governo público, também, o através governo, de e medidas, de colocar, leis. colocar recursos mesmo para fazer essa transferência de tecnologia para o campo. Senão nós vamos ver essas 40 mil famílias de pequenos produtores na fila da Organização das Voluntárias de Goiás aí pedindo auxílio. O Brasil, eu entrevistei o deputado Amaury Ribeiro, nós falamos basicamente de leite. O Brasil tem 1 milhão de produtores de leite. 95% dos municípios brasileiros têm produtor de leite. Sim. Gera mais de 4 milhões de empregos. Então é uma atividade muito importante para o país, né? E mesmo assim ainda não temos excedente para exportar. Porque o dia que a gente tiver excedente para exportar, que o preço for competitivo no mercado internacional, aí o nosso preço pago ao produtor vai depender do mercado Aí vira uma internacional, aí vira uma commodity. Eu queria falar um pouco do Ricardo Amorim, economista famoso aqui no Brasil. Sim. Eu tirei uma frase do Instagram dele que diz o seguinte, abre aspas, você está jogando basquete, sozinho no garrafão, pronto para fazer a cesta que vai definir o jogo. O juiz apita e grita, o jogo agora é futebol. Você está com a mão na bola, porque até então o jogo era basquete, o juiz grita, agora é pênalti, virou futebol, agora é pênalti. E se empreender no Brasil, Jaquim? É por aí. Talvez ainda no Brasil pode ter até um outro juiz, o segundo juiz, apitar e falar que daquele momento em diante é ping-pong, aí, porque nós convivemos, infelizmente, com surpresas frequentes, né, oriundas das criatividades de governo federal, às vezes em vários momentos de governo estadual, no caso de Goiás, ocorreram lá atrás várias... E do judiciário também, né, Chaguinho? E do judiciário também, né? Você vê o judiciário falar, aprovou certa vez lá o Fundo Rural, depois desaprovou, e aí até o passado é incerto no Brasil, né? Nós agora estamos convivendo com uma MP que foi lançada que retira 43% dos incentivos fiscais que o Estado oferece. Olha para você ver. O Estado oferece o incentivo fiscal enquanto existe o ICMS, enquanto não chega a reforma tributária, que é o fator que a gente falou, né, que além do empreendedorismo foi o que trouxe esse desenvolvimento goiano, industrial, a Receita Federal está buscando 43% cobrando PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, em cima dos incentivos fiscais estaduais oferecidos às indústrias. Então, veja bem, isso que nós estamos convivendo... Isso traz uma insegurança insegurança extraordinária. Então, não dá para fazer conta mais de nem um ano, de mês. Então, isso atrapalha o Brasil. Esse cenário todo faz o dinheiro dos investimentos serem retraídos, engavetados. Quem tem dinheiro tem medo de investir no Brasil nesse atual momento, Jaquim? Hoje tem. Você que conhece grandes industriais, grandes empresários, o pessoal está com o pé no freio? Mesmo os mais agressivos estão com o pé no freio. O pé no freio que a instabilidade é muito grande, né? A sanha arrecadadora da União é extraordinária hoje. Não se fala em redução de despesa, só se fala em aumento de receita. E aumento de receita, inevitavelmente, é aumentar impostos, né? E essa busca por aumentar a arrecadação tem retraído investimentos. O crescimento da arrecadação vem se dando por isso e também pela questão da própria inflação, mas os gastos, né, e despesas da União estão extraordinariamente fora da curva, por isso que está dando essa confusão agora, de reunião de última hora com todos os ministros e com o ministro da Fazenda, para tentar tratar dessas... Mas assim, deixa o boi ir com a corda para depois começar a tentar resolver, né? Eu queria pegar esse gancho e falar do custo do judiciário. Somente no ano de 2023, a justiça brasileira custou um montante de 132 bilhões de reais, ou seja, 4 vezes a mais que a média mundial. Temos uma justiça cara, isso é óbvio. Mas e a segurança jurídica? Não tem, né, Chaquim? Olha, não temos, porque o próprio tribunal ele tem julgado, né, o Supremo tem julgado algumas situações, por exemplo, que a gente... ele julga que aquilo é improcedente, mas para quem entrou com ação até aquela data, é procedente. Então, tem as decisões
as simulações dúbias, né? Após a apreciação deles. Então tem trazido realmente, o Congresso aprova uma coisa, o Supremo derruba e vira aquela guerra. Então esse cenário É uma disputa de egos, é a disputa de ego, de posicionamento, porque assim, poxa, a receita eles têm demais, né? Porque os orçamentos, como você disse, desses valores aí é um elefante muito pesado para a população. Revista Exame. Pois e é por aí mesmo. Será que desses 132 bilhões eles resolveram quantos bilhões para nós da iniciativa privada, né? Quer dizer, é um cálculo que não dá para fazer, mas, sinceramente, gasta-se muito para se resolver pouco e ainda trazer insegurança. Os assuntos aqui são um pouco pesados, Chequinho. Fique à vontade. Falar de energia elétrica em Goiás agora. De acordo com o site Mais Goiás, em reportagem nova agora, atual, do mês 3 de 2024, a Equatorial Goiás ficou em último lugar no ranking de qualidade da ANEEL. Agora eu quero dar um exemplo meu, que tem granja de frango na região de Mineiros. Tô acostumado aqui a ficar 72 horas sem energia. Como é que a Dial tá fazendo? Porque isso aí inibe as empresas, a indústria vir para Goiás. Exato. E não é um problema novo. Nós inclusive, após essa questão da reforma tributária, ou concomitante à discussão dela, nós já começamos a mudar muito a chave, né, de foco da própria Dial em torno dos fatores de competitividade em Goiás. E um deles é certamente a infraestrutura, e a infraestrutura de energia elétrica, das rodovias, das ferrovias, das questões também de sanidade animal e vegetal e também de logística competitiva. Mas voltando na questão de energia elétrica. O problema nosso é falta de distribuição e de rebaixamento, subestações, né? Nós temos aí linhas que foram construídas nesse período de industrialização, mas num modelo de 34,5 kV, que isso aí qualquer um tem o direito de ir lá pendurar e utilizar desde que tenha disponibilidade de carga. As grandes linhas de 69, de 138 não foram construídas da forma que deveriam ter sido para acompanhar o desenvolvimento do Estado. E isso deu esse gap, né, esse hiato, essa lacuna de investimento que a própria CELG não realizou. Foi com todo o esforço dos técnicos de lá, que eram excelentes técnicos, mas aí faltava recurso realmente para investir. Misturou muito a CELG com os governos que passaram, os investimentos em marketing, investimento em outras questões, que eu não vou me ater, mas o que incorre é que nós estamos aí sem infraestrutura para fornecer energia elétrica. Nós temos energia, que é o mais difícil. Não tem a distribuição. Não tem a distribuição. Pois bem, veio a Enel, né, fez um investimento da ordem de 2 bi alguma coisa no período que esteve. A Equatorial disse que já apresentou investimentos de mais de 1,5 bi, se eu não me engano. Mas tudo isso é muito pouco. Agora, veja bem, uma concessionária, ela é de dom, é privada, ela tem seus acionistas. Ela visa lucro. Ela visa lucro e os acionistas visam a rentabilidade do seu recurso, seu dinheiro que está aplicado ali. Ela tem que garantir uma determinada taxa de retorno. Então, ela sempre vai estar limitada quando você tem uma demanda reprimida muito grande, igual nós temos, de redes e de subestações. Nós precisamos de achar outros caminhos além da concessionária para prover nosso estado de novas redes. E com isso, nós, na Dial, buscamos uma parceria com a Brasol, que é uma empresa nacional, mas de capital da Siemens Financial Services e do BlackRock, que é um dos maiores fundos do mundo de investimento, para realizar essas etapas, né, de projeto, construção, ligação e rebaixamento, e financiar aos investidores em 10, 15 ou 20 anos, ou também a concessionária nas condições que aí são reguladas pela ANEEL, entre concessionária e a autoconstrução. Na época da Perdigão, da implantação da Perdigão, nós fizemos isso em Rio Verde, fizemos isso em Mineiros, que é a autoconstrução, e depois a empresa é ressarcida por isso. Nesse caso, a gente está trazendo o funding, né, o financiamento, e também a empresa que realiza todo
o projeto. É paliativo, vai cuidar de algumas situações. Tem dinheiro para fazer muita coisa, tem recurso para fazer muito. Mas aí a própria concessionária também tem que dar a velocidade que a gente precisa para implementar. É o grandíssimo gargalo hoje de Goiás. Antes era licenciamento ambiental, agora e energia. Agora a energia é preponderante, a falta de energia. Chequinho, quando a gente vê, o Brasil tem um potencial gigantesco, né? Nós temos uma riqueza natural que é água, solo, sol, e nós temos uma deficiência muito grande na parte de infraestrutura, né? Das coisas acontecerem. Eu estava vendo, por exemplo, lendo uma reportagem sobre a questão da Ferrogrão. Ela está impedida por conta de uma reserva indígena, que vai atingir 300 índios, alguma coisa assim, 300 a 500 índios e tal. E aí tá parada na justiça por conta disso. Então, assim, tem certos entraves que dariam para ser resolvidos com muito mais facilidade, né? Tem exploração do próprio potássio lá na região norte, que tá presa e não tá nem da área indígena, mas está ao lado de uma reserva indígena e tá parado o processo. Nós importamos potássio do mundo inteiro aí para fazer agricultura, né, o NPK, e algumas outras oportunidades que a gente precisa abrir a cabeça. Por exemplo, nós temos a primeira e segunda safra na nossa região, né? O estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, conseguem fazer essas duas safras com a agricultura das chuvas, vamos dizer. A agricultura do período chuvoso. Natural. Recurso natural. Se a gente faz a reservação de água de chuva no período chuvoso, né, em bacias de contenção, de reservação, ambientalmente corretas, construídas ambientalmente com sustentabilidade, e utilizamos essa água no período seco, com irrigação, nós temos uma terceira safra. Mas não só isso. Se você tem um conjunto de irrigação nessa mesma área, um veranico que der na época que você está, você sai dos 60 sacos de soja para 80 por hectare, você sai dos 120, 130 de milho para 170, e você ainda tem uma terceira safra de feijão, de o vale, arroz, o que for, numa mesma área. Então, assim, nós estamos sendo combatidos, e a Dial agora foi convidada para dois grupos de trabalho, um ambiental e outro da área de direitos humanos e empresas, da ONU, né, do Pacto 2030. Nós já estamos fazendo parte dessas reuniões para que a gente avance nesses temas também e fazer com que eles enxerguem nossa capacidade produtiva e sustentável de forma diferenciada. Então, tragam investimentos para a gente fazer essa energia, para poder fazer a barragem ou a reservação de água da melhor maneira possível para a chuva, fazer os projetos de irrigação, que a gente vai produzir na mesma área. E hoje nós ocupamos a Embrapa diz que 7,8% da área toda do Brasil em agricultura. A NASA diz que é 7,6%. Vamos ficar com o maior, que a Embrapa diz, 7,8%, e temos 21% de pastagem. Então, quer dizer, nós temos ainda 70%. E aí sobra 70%. Os Estados Unidos têm 70% de agricultura e pecuária. Então, assim, a Europa nem se fala, que é perto de 100%, né? Então, é isso que a gente tem que... não é nem combater, é comunicar conforme você está fazendo, fora da casinha. A gente fica pregando para convertido, ou seja, a gente fica falando para nós mesmos. Então, programas como o seu, canais como o seu, conseguem chegar em outros países, inclusive. Né? Alisson Paulinelli, que foi considerado o pai do Cerrado, sim, concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, né, de combate à fome. Ele falou que o Brasil tem um potencial tão grande que dá para você dobrar a produção sem desmatar nada. Não tenha dúvida. Né? E atitudes como essa, né, de aproveitar a água da chuva. O que nós falamos do leite com a Embrapa, né, que ele foi um dos criadores com o Rezende lá da Embrapa, que trouxe toda essa tecnologia de produção tropical sustentável. Israel, né? produz leite no deserto. No deserto, exatamente. As maiores fazendas de leite são em Israel. E a Embrapa, que nós conseguimos na época, a Embrapa de São Carlos, que nos deu apoio na FAEG na época, quando eu era produtor de leite e liderança junto com vários outros na área leiteira, de produção leiteira, nós conseguimos chegar à segunda posição trazendo depois foi batizado de balde cheio, né, que era um programa de produção, de orientação para a produção leiteira. Conseguimos chegar a segundo lugar. Depois isso sumiu tudo, por isso que eu digo. Também perdemos a Engopa. A Engopa desenvolveu uma das melhores variedades de soja
né, em Gopinha e outras mais, e todo mundo, o governo, entraram o governo aí e derrubaram todas essas iniciativas. Aí é os projetos de governo, projeto de poder, não de governo, Não, né? exatamente. Eu entro, desfaço o que o antecessor fez, porque foi o Exatamente. antecessor que fez, mesmo que Exato. seja bom. Não, ele foi o que ele fez, eu vou E a desfazer. população que padece, né, dessas decisões. A gente está num ano de eleição municipal, né? Sem falar em candidatos, sem falar em nomes políticos de pessoas, o que a Dial tem defendido para os candidatos a prefeito em Goiás? Nós temos até feito algumas parcerias com alguns prefeitos de desenvolver programas de atração de investimentos, dada a nossa experiência nessa área, de atração, implantação, de enfrentar as dificuldades na atração e na implantação de indústrias, porque nós confiamos e temos a certeza que a indústria transforma as regiões. Ela paga melhor. E o Verde é um exemplo vivo disso, né, Chaquinho? E o Verde é um exemplo vivo disso, Catalão, Anápolis. E você veja bem que o comércio, os serviços daqueles locais explodem também, né? Você veja bem, Rio Verde, pujança que antes era concentrado numa avenida, o comércio, hoje já são quantos bairros que tem, Hoje o povo já não quer quantas mais para avenidas, presidente. ninguém vai para a avenida principal, que é a Presidente Vargas, não é que ninguém, né? Não, ninguém no sentido assim, as assim, pessoas querem migrar para outros para polos. outros polos, né? Vão criando outros polos, né? E aí dá a oportunidade das empresas criarem filiais nesses outros polos também, né? Aumentando suas vendas. Então a indústria transforma, agrega valor, gera emprego, gera oportunidades. E isso a gente tem à disposição para aqueles prefeitos que querem encarar com seriedade a atração de negócios, com profissionalismo. Não se A faz Dial isso, tem dado essa nós temos dado esse suporte através de alguns consultores experimentados que já fizeram isso por empresas ou por governos. Obviamente que há investimento para fazer isso, mas é diferente do que aquela prefeitura que quer ir para Faria Lima mostrar a praça que construiu. Ninguém vai querer saber da praça, vai querer saber a oportunidade, quanto que ele vai ganhar nos investimentos na taxa de retorno, gerando emprego, impostos, renda, parcerias com a iniciativa pública, como foi feito na época da Perdigão em Rio Verde, 9 postos de saúde, um batalhão do Corpo de Bombeiro, uma série de outras parcerias. A Dial defende a privatização da Saneago, por exemplo? Nós defendemos o modelo de privatização, desde que seja um modelo, né, sério de privatização, porque normalmente traz o que funciona. melhoria. Você vê a Telebrás, que era hoje que é a nossa telefonia. Ainda não está, ainda dá melhor. Imagina se tivesse o setor público. Aí temos o problema da energia elétrica. Mas você veja bem, Equatorial, mas pegaram uma situação também sucateada, né? Sucateada. Então, assim, tem que dar o tempo para se resolver. Chequinho, caminhando já para o final da nossa entrevista, a gente vê que o Brasil é um país muito rico e tem dinheiro. Quando a gente pega o que o Brasil gastou no ano de 2022, segundo fontes do TCU, o Tribunal de Contas da União, foi gasto 1,6% do PIB com o SUS, 155 bilhões. Só que quando a gente pega o dinheiro que foi gasto com a União com juros das dívidas da União, foi gasto 5,1%, ou seja, quase 500 bilhões. Nós gastamos 3 vezes mais com juros da dívida do que com o SUS. Tem dinheiro, mas é mal aplicado. O que nós temos que fazer? O que faz com que o Brasil gaste tão mal em um setor e gaste bem menos no outro que precisaria ser gasto mais, vamos dizer assim? Falta de investimento onde você vai ter retorno. Você veja bem, esse ano acho que já foram liberados, acho que com essa semana, pula acho que para 40 bilhões de reais em emendas parlamentares no Congresso para aprovar medidas que o governo quer. PLs. 40 bi. 40 bilhões. Esse dinheiro ele vai ser distribuído de acordo com a vontade daqueles deputados, ou seja, com certeza não são em projetos estruturantes, são projetos de atendimento a pleitos pontuais. São os chamados currais eleitorais. Exatamente. Então, assim, termo grosseiro, mas grosseiro, é o que... Mas é isso. Os Estados Unidos, em relação ao PIB, devem muito mais que a gente. Acho que nós estamos com uma dívida de torno de 60 e poucos % do PIB. Estados Unidos é 130. Mas o proporcional que a gente paga de juros é muito mais do que eles, lá né? eles pagam 1%, a gente está pagando paga 11%. Né? Então, assim, 11% de 60% e lá, de lá é 1%. Então, e o dinheiro investido em infraestrutura. E outra coisa, lá
a pessoa que empresta o dinheiro para a União, ela empreende, porque 1% não compensa para ela. Não, Aqui exatamente. 11%, não, para que eu vou Vai pro investir em mercado leite? financeiro. Eu vou emprestar dinheiro para o Vai pro governo. mercado financeiro, Aí eu exatamente. deixo o dinheiro que poderia estar girando na economia indo para o governo para ganhar juros. Exatamente. Então tem isso também, né? Que é um outro fator que pesa Então, é muito, a né? aplicação errada dos recursos. Se aplicar em atividades estruturantes e multiplicadoras da economia, nós estaríamos no outro patamar. Porque dinheiro tem, né? Muito dinheiro. Muito tem recurso, tem condições de produzir mais do que qualquer outro país. Nós somos o maior detentor de água doce, água potável, terra, clima aí para fazer energia fotovoltaica, sol. Então é isso que nós precisamos buscar, é investir em atividades estruturantes, né? Eu só queria agora falar um pouquinho da Dialog. Segundo alguns economistas, os números recentes não fazem jus ao potencial que a capacidade logística tem. O que a Dial, juntamente com a Dialog, tem feito quando sabemos que ainda uma grande parte dos produtos são transportados por via terrestres, né? Como que a gente pode explorar mais o uso do transporte ferroviário? E tem também a questão da logística reversa, que, segundo alguns economistas, pode ser melhor explorado. O que você tem feito nesse sentido, da questão da logística reversa e tentar aumentar o transporte através de transporte ferroviário? Logística reversa, através da Dialog, nós desenvolvemos uma parceria com a Eu Reciclo, que provavelmente é a maior empresa que opera isso, porque como nós somos um estado que produz muito mais do que nós consumimos aqui, né, de produtos industrializados, de grãos e etc., no caso de industrializados, você tem que retornar pelo menos 20%, salvo engano, é a lei estadual, do que você, de embalagens, né, que você entrega no mercado. Você tem que certificar que recolheu, que fez uma logística reversa por volta de 20%. Nós fizemos com ela, porque como a gente vende para o Piauí, vende para o Maranhão, ela é nacional e consegue certificar numa parceria com os catadores, com as cooperativas de reciclagem. Então já existe uma parceria nesse sentido. Nós já temos e está atendendo a legislação e fizemos em conjunto para que as empresas associadas nós tivessem uma condição mais favorável desse custo, não pesar tanto, mas isso está sendo feito. Em relação à logística competitiva, que é uma dos fatores que nós estamos focados, nós estamos, por exemplo, amanhã cedo partindo lá novamente para o Porto do Açu, uma inauguração do terminal de fertilizantes, que o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, já o ano passado fez mais de 50% do volume que o Porto de Santos. E esse porto tem 10 anos. E aí vem a questão da iniciativa privada. Ele é fundo Mubadala e o EIC americano. Então, um porto de 10 anos fazendo mais da metade do volume do que Santos, só que com petróleo e mineração, ok? E mais grãos. Bom, o dia que eu tive lá tinha grão da nossa empresa Milhão, né, que é aqui de Goianira, do lado do Luciano e do Leandro. Tinha concentrado de cobre de Alto Horizonte, aqui de Goiás. Mas vai por caminhão? Vai. Tem a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, sai de Anápolis, vai até o porto até Vitória, no Espírito Santo, mas ela está muito precária, é uma ferrovia muito antiga e está vencendo a concessão agora, brevemente, a concessão para a VLI. Daqui 3 anos vence a concessão. Nós estamos estimulando o governo, né, a Dial, movimentando o governo de Minas, o governo de Goiás, o governo do DF e também lá do Espírito Santo e do Rio, junto com o Porto do Açu, para estimular a discussão dessa nova concessão, para que seja feito um investimento adequado para o nosso grão sair de Goiás, ou o nosso produto em containers ou importações de maneira competitiva, para que a Ferrovia Centro-Atlântica faça competição com a Norte-Sul. E aí você tem dois orçamentos a serem realizados, além do rodoviário. Qual que vai ficar mais prático, mais barato e mais eficiente para aquele produto meu? Aí você tem um horizonte maior, né, mais amplo de negociações a serem realizadas, além de estimular, por exemplo, a Prefeitura de Jataí a pagar um projeto de viabilidade do que a gente chama Ferrovia do Araguaia, que liga Jataí a Mineiros e também um ramal para Caiapone. Projeto tem muito, né? É que não tinha projeto. Esse projeto Short Line nós fizemos agora. Linha curta. Né? Linha curta. Foi para atender aquela região. E aí um fundo já chinês já está interessado. E dinheiro lá fora tem também. Muito dinheiro.
Hoje eu queria encerrar de uma forma diferente. Tem uma fala do empresário rioverdense, um grande empresário, um dos maiores empresários brasileiros, uma pessoa que te admira muito. E ele tem uma palavrinha para falar aqui Uhum. em relação a você, seu Evaristo Baraúna. Opa! Bom dia, Nilson. Bom dia, ouvintes do programa Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a honra de estar assistindo aí com você o nosso grande líder, o Chequinho, né, o Elisel Portillo, família tradicional de Rio Verde, filho do Dr. Checo, grande líder aqui da região, fundador do Hospital Santa Terezinha e grande líder comunitário. Sempre esteve presente em todas as ações que viesse a desenvolver o nosso município de Rio Verde. E o Chequinho seguiu seu pai. Hoje é um exemplo de pessoa. Teve forte participação na associação comercial, no sindicato rural, ajudou a trazer para Rio Verde a Perdigão, e aqui ele foi um dos diretores que fez com que a Perdigão realmente efetivasse na nossa região. E hoje ele está na DIAL, né, uma associação que engloba todas as indústrias do estado de Goiás, indústrias pesadas, né, indústrias médias, indústrias pequenas, e ele faz lá um grande trabalho de resolver todos os impasses que geram contra as indústrias, seja na área estadual, na área federal. Ele é o nosso porta-voz e busca as soluções. Chegaria a dizer que ele é o nosso advogado para resolver os problemas que no dia a dia acontecem, né? E é uma grande satisfação em ver o Chequinho aqui dando entrevista para você, e tem ele a minha grande admiração e o meu carinho. Muito obrigado, Nilson, e que vocês tenham sucesso aí durante a entrevista. É isso aí, Chequinho. Quando o trabalho é bem feito, o reconhecimento vem, né? E um reconhecimento de uma pessoa como o Evaristo, que começou em Graxate, né? E hoje um grande industrial, além de industrial, um grande líder, um grande homem, né? grande homem, grande pai, um grande benfeitor lá, rotariano, foi presidente da Associação Comercial no período que Rio Verde era muito pequeno, sindicato rural, ele sempre confiou, graças a Deus, confiou em mim aí, né, quando montamos uma chapa no sindicato rural, ele fazia parte, e uma parceria muito boa, né? Acho que a competência dele, empreendedorismo, junto com o que aconteceu, a evolução econômica de Rio Verde, ele além de ter acompanhado, ele exponencializou isso muito mais, né? Hoje uma grande indústria e referência no Brasil e no mundo, produtora de biodiesel. Então, para mim é uma satisfação, fico inchado aqui de receber essa homenagem aqui ao Evaristo, e mando um grande abraço para ele, porque ele realmente também nos ajuda muito no dia a dia aqui da Adial, porque o piano aqui é bem pesado realmente para carregar. Imagina. É um homem à frente do seu tempo, né? Não tenha dúvida. Chequinho, você gosta de carne assada? Muito. Ou você é vegetariano? Não, de forma eu ssou nem na próxima encarnação não serei. Tá aqui uma lembrança do Papo Ligeiro, você vai cortar uma picanha lá, muito você lembra da obrigado. gente. Muito obrigado. Será bem utilizada, viu? Não tenha dúvida. Muito bonita. Chequinho, quero te agradecer Fio a presença aqui no Papo Ligeiro. Sei que seu tempo é corrido. Eu que certo? agradeço. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Programas como esse, levando a realidade da nossa região para o mundo, que fará a diferença. Nós precisamos mostrar que o Brasil, o agronegócio brasileiro, é sustentável, produtivo, viável economicamente também, gerador de oportunidade para o mundo inteiro. Veja bem que agora, só para finalizar, a Europa está implementando a partir de janeiro uma série de exigências, né, na lei antidesmatamento que eles colocaram lá. Com isso, eles estão conseguindo vencer uma guerra comercial, mas achacando os pequenos produtores, não só do Brasil, como do mundo inteiro, porque as certificações que estão exigindo são exageradas, enormes, impossíveis de serem cumpridas. E aí você demonstra desconhecimento da parte deles da nossa realidade, porque eles estão pedindo certificação do cacau ou do chocolate, dos produtos derivados do cacau brasileiro, que não seja plantado em área desmatada. Nosso cacau, ele é nativo
de floresta, ele só produz de barro de floresta. Então, você veja bem o contrassenso, a falta de informação, ou que estão fazendo as coisas tentando barrar a nossa produção aqui em prol da produção deles. Mas isso a gente vai conseguir enfrentar muito bem. Ontem nós estávamos numa reunião no Itamaraty e o Brasil já está criando uma plataforma bem eficaz, eu imagino, e que nós vamos conseguir também sobressair sobre mais esse gargalo, demonstrando que não só o celeiro do mundo, mas também o supermercado do mundo é o Brasil, e a gente vai continuar avançando. Os disparates são demais, né? Eu tive entrevistando o Enio Fernandes, lá na França, nos Estados Unidos, eles pegam as embalagens agrotóxicas que foram utilizadas e põem fogo. Isso. Aqui nós temos que lavar 3 vezes, mandar para revenda e tal. Então, para você ver o disparate, como é que o marketing deles é um marketing mentiroso relacionado ao brasileiro. Eles não sabem o que acontece aqui. Não. E a maioria dos brasileiros, uma grande parte, também não sabe. Não sabe. Por isso em que falam as coisas que falam, senão não seria desse jeito. Exatamente. Vamos em frente, parabéns. Vamos em frente. Pessoal, com a graça de Deus, terminamos mais um capítulo da nossa história. Fui!